Fala pessoal, Loucos pelo Grêmio aqui e hoje vai ter live do jogo entre Fluminense e Internacional, válido pela Copa Libertadores Bristol, né? Eu acho que é assim que fala, pela semifinal, primeiro jogo que vai ser no estádio do Fluminense no Maracanã. Não é estádio do Fluminense, mas é onde o Fluminense joga. Cara, e a gente foi atrás de dados para ver aí quem é o favorito. Claro que a gente vai torcer pro Flusão, vamos acompanhar, inclusive, com live aqui no canal. Então, live aqui no canal a partir das 9h30, no horário do jogo entre Fluminense e Inter. O Fluminense está melhor colocado no Campeonato Brasileiro, está na 5ª colocação. Já o Internacional está em 10º colocado. Na verdade, está tudo aparecendo aí para ti, eu não me lembro se está em 10º ou em 13º. Então, o Colorado tá aí, não tá bem, né? Pode até cair para a Série B, acho que não vai, é muito difícil, mas pode. Vamos analisar então quem vem melhor. Na fase de grupos, o Inter aparece melhor, mas quem se lembrar de como se desenhou a fase de grupos, conclui-se que o Fluminense foi melhor. Por quê? O Fluminense, nos últimos 2 jogos, ele perdeu um para o River Plate e empatou um, trazendo esses 10 pontos como se ele fosse pior do que o Inter na fase de grupos, sendo que o Inter foi obrigado a vencer os últimos 2 jogos, senão não ia se classificar. Fora que o Fluminense tinha times mais difíceis do que o Inter para enfrentar. Tinha o próprio River Plate. O Fluminense já estava praticamente classificado na 4ª rodada do seu grupo, enquanto o Inter só foi conseguir realmente a classificação na última rodada, podendo, em caso de derrota, ser até mesmo eliminado. Já nas oitavas de final, a gente vê o Inter melhor do que o Fluminense. O Inter, que teve um adversário mais difícil do que o Fluminense, conseguiu, né, a sua classificação com baita de um jogo contra o River Plate. Eu, como gremista, odiei aquele jogo, porque o Inter jogou demais e o River não jogou, fazendo assim que o Inter passasse para as quartas de final. E já o Fluminense, ele empatou os 2 jogos contra o time mais fraco, chamado Nacional, né? O Nacional do grupo do Inter. Errei, moleque, perdão. Meu pau na tua mão. Se inscreve aí no canal, meu irmão. E ganhou nos pênaltis, passou nos pênaltis. Já nas quartas de finais, aí sim o Fluminense se mostrou mais forte do que o Inter. Venceu os 2 jogos, atropelou o Olímpia. Isso sim é verdade. Já o Inter venceu o primeiro jogo de 1-0 e venceu o segundo jogo de 2-1 contra um adversário mais fraco do que o que o Fluminense enfrentou. Isso é óbvio. O adversário eu acho mais fraco das quartas de final. Ah não, do Palmeiras era o mais fraco, que amanhã a gente vai falar sobre o Palmeiras. Então, a gente vê um equilíbrio entre as equipes na Libertadores, vê que o Fluminense está muito melhor do que o Inter no Brasileirão e também nos seus estaduais o Fluminense ganhou, enquanto o Inter não chegou nem na final, perdeu para o Caxias, né? Nos últimos jogos, o Inter perdeu esse último jogo, enquanto o Fluminense ganhou o último jogo. Então, o Fluminense tem mais time, eu acho, né, na minha visão, o Fluminense tem mais time, é melhor treinado. Tem o atacante da Libertadores, o Cano, com 9 gols, é o atacante da Libertadores. Só que pro lado do Inter pesa a estatística. O Inter tem mais vitórias do que o Fluminense nos confrontos. E, em caso, o Inter domina, em caso o Fluminense também domina. Então, os mandos, eles prevalecem nesse confronto. Além de que o que pesa a favor do Fluminense são as vitórias em campeonatos internacionais, incluindo a própria Libertadores. Em 2 jogos da Libertadores, existe um empate e uma vitória do Fluminense. O Fluminense saiu melhor na Libertadores, o que me dá otimismo. Me dá otimismo? Sim, porque agora vai ser um jogo na casa do Fluminense, né? E o Fluminense saindo melhor na sua própria casa, depois tem que segurar contra o Inter no Beira-Rio, que eu vou torcer e vou acompanhar para que segure. E eu acho que vai conseguir. Eu acho que o Fluminense vai ganhar o primeiro jogo, vai segurar o empate no segundo jogo. É isso mais ou menos o que a estatística mostra, né? Apesar de mostrar que o Inter tem mais vantagens contra o Fluminense, eu acho que o Fluminense vai passar por ter um melhor futebol, por ter uma melhor colocação no Campeonato Brasileiro, onde os dois estão disputando. E
por ter aí uma melhor campanha na Libertadores, até mesmo melhor do que a do próprio Inter. Apesar de números de pontuações, se tu for botar cada vitória 3 pontos, o Inter está na frente. Só que o Fluminense ali na fase de grupos já estava classificado praticamente na quarta rodada, enquanto o Inter foi obrigado a vencer ali as últimas duas, senão não ia passar. Então eu creio que o Fluminense foi melhor do que o Inter ao longo da Libertadores. O Inter que foi crescendo na Libertadores e espero não crescer demais e não ir para a final. Eu acho que vai passar o Fluminense. Vamos acompanhar hoje de noite. Vamos torcer pro Flusão. Quero a tua inscrição aqui no canalzão. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchauzão. Pegue no meus cunhão.